Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da Terra de Santa Cruz. E hoje eu vou reagir a um vídeo do canal Doação Restauracionista. Peço perdão pela voz, pelo tô um pouco doente. Mas enfim, vamos lá. Traduzindo o comentário à Ética por Santo Tomás, atenção, antes que eu esqueça. Tem um sujeito de São Paulo chamado Antônio Donato. Ele traduziu quase todos esses comentários. Tá tudo meio fragmentário, meio desorganizado. Mas se eu fosse empreender um comentário, eu trabalharia mais ou menos em associação com ele, porque ele já fez uma parte do trabalho e é uma pena jogar tudo isso fora. Então sugiro, Tiago, que você... Contato Filides, Então, o Luiz Filides, que é um dos webmasters aqui do seminário, ele tem contato com o Antônio Donato. Então escreva para o Luiz botará você em contato com o Antônio Donato. Uma vez eu estava conversando com o meu amigo Antônio Donato, e ele disse o seguinte: olha, ninguém entende Santo Tomás de Aquino, porque as pessoas só veem teses individuais e discutem aquelas teses. Mas se você lê e relê o pensamento de Santo Tomás de Aquino, você lê ali a Suma Teológica, a Suma dos Gentios, etc., você acaba percebendo que aquilo tem uma estrutura igual a de uma catedral, que aquilo, portanto, é uma obra de arte, um objeto de contemplação. Então não foi escrito só para você concordar ou discordar com esta ou aquela tese, mas para você, olhando a estrutura do conjunto, você terá abertura para o mundo divino que aquela estrutura simboliza, exatamente como uma catedral. Né? E a minha formação é completamente diferente da Antônio Donato. As nossas vidas, vocações completamente diferentes, mas naquele momento nós concordamos, falamos, mas é este mesmo o problema. A profissão intelectual é aquilo que na Idade Média se chamava um clérigo. Todo mundo que sabe ler e escrever, você já está no clero. Né? Não precisa ser ordenado padre para isso. Né? Então, veja, por exemplo, o meu amigo Antônio Donato, né? Que é o melhor instrutor religioso que eu já vi na minha vida, o santo homem. Mas o Donato é santo mesmo, não tem a menor dúvida para mim. Né? O Donato não é ordenado padre. Ele é o melhor padre que tem no Brasil, e ele diz: eu não estou preparado para ser ordenado padre. Então quer dizer que Deus no céu já o ordenou 1000 vezes, dá ordenação sacerdotal para ele todo dia. Né? Então, agora, o Donato, ele não lidera um movimento. Ele não é um chefe de seita. Entendeu? Ele é um professor de religião. E o melhor que eu já vi. Então quer estudar? Estuda com o Donato. Né? Mas vai te dar um trabalho desgraçado. Né? E olha, entre eu e o Donato, eu sou amigo do Donato há 30 anos. Nunca teve a mais mínima divergência sobre nada. Nada. Quer dizer, estou fazendo aqui o meu serviço, ele está fazendo lá, nós estamos indo, vamos dizer, para o mesmo lugar. Agora, se tu entrar em qualquer movimento, tu vai criar problema, né? Ah, se você quer mesmo um negócio de teologia, procura Antônio Donato Paulo Rosa. É o melhor do Brasil, se não o melhor do mundo. É o mais honesto, o mais bondoso, tá certo? Agora, ele é durão, meu filho, ele vai te dar muito trabalho para fazer. E estava eu fazendo essas observações quando chega o meu vizinho Antônio Donato, tá certo? Que é o homem mais santo que eu conheci no Brasil. E ele, na mesma hora, chega e diz: você já reparou aqui na Suma Teológica? E ele é o tradutor de Santo Tomás de Aquino, ele está traduzindo todos os comentários de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles. Né? Ele diz: você já reparou que na Suma Teológica tem isso? Eu falei: alright. Eu estava vendo isso agora mesmo. Eu tenho um amigo, Antônio Donato. Antônio Donato ficou anos estudando filosofia escolástica. Ele traduziu os comentários de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles. Ele estava fazendo a faculdade de educação. Então ele decidiu fazer uma tese de mestrado sobre, chama-se Educação segundo a filosofia penênica, segundo a escolástica, especialmente Santo Tomás de Aquino. E ele pegou e fez uma tese de 1000 páginas, com uma bibliografia de 3 anos. A tese de mestrado é 80, 90 páginas, vai passar de 150. Ele chegou, botou aquele tijolo na frente dos professores, eles ficaram aterrorizados, aprovaram sem ler. Eles não tinham condição de julgar aquilo. Seria preciso uma vida inteira de estudo para julgar, então, por via das dúvidas, né? Aprovaram, sentiram-se esmagados. E é isso que vocês têm que fazer. Você tem que fazer que nem um amigo meu, Antônio Donato. Antônio Donato estava lá estudando educação, né? E ele está fazendo uma tese de mestrado. Né? O que ele fez? Ele fez uma tese de mestrado de 1000 páginas. Né? Só a bibliografia dele já era 3 vezes maior do que qualquer tese de mestrado. Chegou, botou aquilo em cima da mesa, o que os caras fizeram? Ficaram aterrorizados e aprovaram sem fazer nenhuma pergunta. Ele falou: não vou fazer pergunta para esse cara, ele vai nos fazer passar por idiota aqui, então é melhor a gente aprovar logo. Então foi assim, a intimidação. Uma maravilha isso aí. Esse Donato, esse tal de Donato, parece que era amigo do Olavo de Carvalho. Interessante isso. Eu já ouvi falar que ele era um dos cabeças aí por trás desse movimento neocon que existe aí na internet, e esses olavetes todos. Procurando na internet sobre Antônio Donato, encontra um site com o seguinte artigo: Apocalípticos e Bestializados, de um senhor Martim Vasques da Cunha. Porque eu pesquisei, esse autor é uma pessoa que é ali da USP e tal, que tem algumas informações a respeito. Vamos ver o que se trata.
Então aqui, no Brasil de Jair Bolsonaro, há uma união aparentemente insólita entre evangélicos, os protestantes e católicos. Uma união entre protestantes e católicos. Isso seria interessante. Apesar de serem vertentes religiosas que deveriam viver em rixa constante, eu concordo, eles estão no combate contra o que chamam de cultura da morte, e o quartel-general desta estratégia se encontra no Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, comandado pela ministra e pastora Damares Alves. Um dos motivos dessa união é a figura enigmática de Antônio Donato Paula Rosa, também conhecido pelos seus desafetos como São Moita. É católico devoto, quase obsessivo. Vamos ver quanto devoto é esse católico aqui. Diriam alguns, ele tem uma postura tão discreta que não seria exagero compará-lo ao J.D. Salinger. De tipo franzino, cabelos grisalhos, olhos claros, ninguém se lembra se são azuis ou verdes, pele muito branca, dono de uma voz anasalada, às vezes quase infantil. Donato não dá entrevistas. Até o fechamento dessa reportagem tentou-se contactá-lo 3 vezes em endereço eletrônico e não se obteve nenhuma resposta. cristianismo.org.br. A sua única foto pública é de alguns anos atrás, tirada sem seu conhecimento, comendo sanduíche em um bar na região de Bela Vista, São Paulo, e quem tirou a foto foi a filha mais velha do Olavo, Heloísa de Carvalho. E sua obra esparsa tem um único livro e poucos textos vinculados na internet, além de diversas aulas divulgadas via e-mail por um núcleo reduzido de alunos. Isso aqui parece igual ao Frei Thiago, nas quais ele explica a sua perspectiva sobre o que acontece no mundo atual, tanto em termos políticos como religiosos. É um guru, então. Então vemos aqui que quem tem guru é o pessoal mesmo da Nelcom. O alvo do seu projeto é justamente o combate contra a cultura da morte. Uma expressão inspirada nas encíclicas do Papa, entre aspas, João Paulo II. Ela é usada de modo insistente na obra de Donato, e por ser muito ampla de significado, o próprio Donato explicitou essas intenções a algumas pessoas que foram às suas aulas. E a maioria delas ocorre em paróquias nobres da cidade de São Paulo, como a da Nossa Senhora do Brasil. Não conheço. Essas pessoas narram esses encontros em textos públicos que foram pescados ali e acolá na internet, nas redes sociais, em especial no Facebook. Pelo visto ele se movimenta no Facebook, este lobo, católico, entre aspas, né? Uma dessas testemunhas é a Heloísa Guzmão, escreveu em uma carta aberta dirigida ao site católico da Monfort em 2018, sobre o que acontecia nessas reuniões. Nelas Donato alegava que todo seu segredo não se trata de uma sociedade secreta, mas de uma ação política, cuja descrição é essencial para que os esquerdistas não se alertem para a movimentação que ele faz. Interessante. Essa ação política se traduz concretamente em um comando difuso que existe há 20 anos e que, de maneira ou de outra, sempre volta à figura de Donato. Sua origem remonta a 1993, no mestrado que ele fez na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Jean Laudin, então membro da Opus Dei. Muito tempo antes, desde se desvincular da organização católica, evento marcado pelo lançamento do polêmico livro que conta os bastidores da instituição religiosa, 2005. Vou só pesquisar quem que é esse senhor aqui, ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Aqui tem o currículo Lattes aqui, Jean Laudin, titular, educação, professor colaborador do Colégio Luterano, São Paulo, investigador da Universidade da Espanha, membro Euromediterrânea, membro número 95 da Real Academia de Letras de Barcelona, fundador do Centro de Estudos Medievais Oriente e Ocidente da USP, editor do Estúdio Ibérica et América, Estados Unidos. Tem artigos publicados e tudo mais. Novos livros dele em 2024. Linguagem e expressões brasileiras. O provérbio da tradição árabe. Interessante isso aqui.
Um provérbio da tradição árabe. Interessante isso aqui. Vamos ver esse e-book aqui. 2024, né? Saiu do forno. Conselho e tal. Mas enfim, vamos voltar para lá. Então, membro da Opus Dei. Que a gente precisa dar uma desmembrada. Eu aconselho aí o canal do professor aí da Resistência, que agora deu branco o nome dele. Fez uma aula sobre a Opus Dei. E tem muita coisa sobre a Opus Dei. O Opus do japonês. Então, muito tempo antes de se desvincular da organização católica. Então ele saiu da organização católica. O fruto deste estudo de mestrado, cujo tema principal era o papel da contemplação na educação, segundo os escritos filosóficos de Santo Tomás de Aquino. Foi o primeiro e único livro de Donato. Educação segundo a filosofia perene, que tem uma coisa a ver com o padre Paulo Ricardo também, que deu um curso sobre isso, né? Congresso da Filosofia Perene. E tem relações, essa gente toda tem uma relação, uma trinca, né? Donato, Olavo e Paul Richard. E depois, tanto o mestre como o discípulo se associaram a um grupo informal de pesquisas acadêmicas, também criado por membros da Opus Dei, sobre a obra do místico catalão humanista Raimundo Lúlio. Por coincidência, Donato manteve contato com outros dois orientadores, mas que faziam parte de outras denominações religiosas. Então, Ennio Starovski e Rui Josgriberg, alguma coisa assim. Um metodista e um luterano. Interessante. Vamos ver o que é isso aqui que Donato, só dar uma pesquisada. É bem rápido assim, só para querer saber quem que são os personagens aqui. Opa, estudos ecumênicos. Doutor em ciência da religião. Legal, vamos ver esse aqui. Tá interessante. Ele colocou ali interesse ecumenismo. E é o tal de Rui Josgriberg. Esse aqui, vamos ver quem que é esse. Rui Josgriberg. Interessante, metodista. Eu não tenho acesso, não sei quem é esse, mas é um protestantes. Então, essa aula intelectual influencia fortemente o trabalho de organização não governamental que faz a articulação da ala política Libicom, que seria tal como as residências da Opus Dei, um centro de estudo e de formação, e que tem apoio por dois políticos ali, esse senhor Reinaldo Augusto e Enrico Mistassi. Vamos ver o que é isso aqui, Libicom. Vamos dar uma olhada. Opa, tem um órgão Libicom. Tentar ver se não dá. É um órgão para melhorar suas vidas, comunicações e condições de trabalho. Tem algumas coisas meio coisa libertariana aqui, parece. Como que é grupos anti-raids? Não sei o que é isso, raid, né? Vamos ver. É um grupo de movimento político, pelo visto. Interessante, não sabia desse grupo não. Mas vamos lá. Que seria tal como residência da Opus Dei, um centro de estudo e formação e tem apoio de dois políticos. Tal. A ação de Donato nos corredores do poder continua até o ministério de Damares Alves, com seus dois alunos Helen Amâncio Moreira e Rodrigo Rodrigues Pedroso, empregados como assessores. Mas isso aí é essa Microbook Studio Software. Interessante, o que é isso aqui?
O que é a Microbook Studios aqui? Então achei. O desenvolvimento dos povos exige o pensamento e reflexão profunda de muitos homens sábios que irão possibilitar ao homem abraçar os valores mais elevados que permitam o progresso, que seja a transição de condições de vida menos humanas para mais humanas. No entanto, nossa civilização organizou-se de tal modo que dificilmente haverá alguém que seja verdadeiramente livre para refletir profundamente. Convidamos a todos a exortar quantas pessoas forem possíveis que desliguem a televisão e permaneçam algum tempo todos os dias dentro da minha Microbook Studio para um perseverante esforço de busca e reflexão. Interessante. Aberta em 2002 e localizada na rua do bairro Jardim, Bonfigliore, São Paulo, responsável por hospedar o site que publica as obras de Donato e também por abrigar, por meio de links fechados, os áudios das suas aulas. Então o jornalista procurou os deputados ali e o senhor Pedroso retornou com o pedido para que a demanda fosse enviada ao departamento de imprensa do Ministério. O que foi feito até o fechamento dessa matéria, a assessoria não se pronunciou. Em registros públicos, facilmente encontrados no site do Ministério, informa-se que tanto Donato como Pedroso já participaram juntos em reuniões de trabalho. A primeira foi em 2019. Esses 3 encontros oficiais também estava o presidente nacional da família, todos os membros notórios da Opus Dei, esse povo aí. Então a presença de Antônio Donato do Brasil não se tornou constante somente por causa da simpatia com a ministra. Ela já corria muito antes, vários e-mails enviados aos seus alunos. 2016, durante o governo de Michel Temer, avisou o cancelamento de muitas aulas, alegando a medida provisória 746, que exigiu, primeiro, ações imediatas e depois muitas viagens que se acumularam com as suas exigências impediram que pudesse completar a adição da última aula, da quinta. E essa medida, ele vai falar qualquer medida política de fomento à implementação de escola de ensino médio em tempo integral, que altera a lei número 9394. Enfim, essa lei foi promulgada um mês antes da escrita das mensagens exibidas acima. Então, Donato sabia um mês antes que essa lei ia ser promulgada no governo do Michel Temer. Com a ascensão de Jair Bolsonaro, coincidentemente, a influência de Donato cresceu no ambiente religioso brasileiro, apoiado por outras 2 entidades católicas, Centro Dom Bosco e Liga Cristo Rei. Ele passou a dar aulas não só para católicos comuns, mas também para 2 parlamentares ligadas ao bolsolavismo, um movimento informal vinculado ao professor Olavo de Carvalho. As deputadas Caroline e Cris. No primeiro Fórum Nacional Cristo Rei, estava lá Donato a dar suas aulas secretas. E entre os palestrantes da Liga estavam nomes tarimbadíssimos do olavismo, como Alan dos Santos e Bernardo Cuesta, segundo o relato público do jovem católico Felipe Irrazabal. A sombra do mestre misterioso não se estendeu apenas no gabinete. Ainda mais. De acordo com Irrazabal, alunos de Donato recebem cargos importantes no MEC. Um destes cargos foi para o líder do CDB. Cláudio Titezric e André Mello eram outros alunos de Donato que receberam altos cargos no MEC. Quando o Olavete era demitido do MEC pelo novo ministro Weintraub, André Mello logo o recontratava na TV Escola, que virou bastião do Donato dentro do MEC. Vamos ver o que é. Este é o caso da Educação segundo a Filosofia Perene, a obra que seria o fundamento das aulas que Antônio Donato daria para quem quisesse acompanhá-lo durante 20 anos de discreto magistério. 20 anos uma aula com o Donato. Barbaridade. O título faz referência à filosofia perenes que, apesar de ser identificada com um conjunto de escritos de sabedoria que remonta aos movimentos esotéricos tradicionais surgidos no final do século XIX e até mesmo erroneamente aos da nova era que fizeram sucesso entre as décadas de 60 e 80. Seria verdade, segundo Donato,
a reunião dos tratados dos grandes filósofos antigos e cristãos, como Platão, Aristóteles e Augusto de São Vito. E o preferido do professor, o Santo Tomás de Aquino. Um tomista, mas um tomista aí secreto, que é um tomista secreto, né, o maior tomista secreto do Brasil, e o tomista do Brasil, né, público, o maior tomista, que fez um livro aí, Arte do Belo, que fala publicamente também, que tem livros de uma protestante anglicana na sua casa, espalhados, e são livros deliciosos, segundo ele. Esse é o nível, então, do catolicismo tradicional brasileiro, né? A Arte do Belo ali, pessoa incentivando os católicos ao tango. Quem não sabe, o tango foi inventado em lugares não recomendados ali, na Argentina, né? E o filme do Bambi, né? Bambi, para católicos, para você ser muito varão e chorar na Arte do Belo. O que mais? Enfim, é isso. E agora estão recomendando Tolkien. Sabe o que eu acho dessas coisas aí, pessoal? Fica lendo essas coisas. É uma coisa que a pessoa começa a não gostar da realidade, sabe? Ela começa a ler essas fantasias, sei lá, videogame. E aí a realidade para ela é muito dura. E aí a depressão vem, né? E aquelas ansiedades e tudo mais. E o Tolkien vai levar teu filho ao gnosticismo. É simples assim. Não adianta, não, é que porque você não tem que ler Tolkien. Porcaria de Tolkien. Queima esse livro aí. É brincadeira. Católico é o escambau. Tolkien católico, tá louco. Esse pessoal tá louco. Mas enfim. Eu tava falando do tomista, né? O público, né? Da Arte do Belo. Esse aqui é o Donato, mas o Donato é o secreto. Né? Eles eram amigos também. Tem que falar que os dois tomistas aí do Brasil eram amigos. Mas vamos continuando aqui. O argumento geral de sua obra completa é o seguinte: o mundo moderno e democrático não possui mais condições de criar uma educação que faça o ser humano se tornar alguém devotado de virtude. É verdade, o mundo moderno não é católico, né? É pagão. Vai fazer o quê? Portanto, é fundamental um retorno à filosofia perene ensinada por Donato para a recuperação dessa qualidade, especialmente em um ambiente que já está nitidamente dominado pela cultura da morte. A educação aqui deixa de ser instrumental e voltada apenas para o mercado de trabalho, que desumaniza o indivíduo e partiria para um caminho moral, religioso e místico, cuja meta é a reconstituição da virtude heróica na alma do aluno. Interessante. Isso aí tudo com metas ecumênicas, pelo visto aí. A solução passaria por 3 fatores. Criar uns poucos sábios, um ciclo de sábios virtuosos. Opa, aí sim, né? Temos os sábios virtuosos aí. Será que não guiando esses sábios virtuosos saiu dali Donato ou Olavo? Barbaridade. E questionamento de tudo que existe na nossa sociedade, da política, com a crença de que o governo mundial é uma espécie de sistema do anticristo. É verdade. Aqui, deixassem todos, algo estimulado na hora do segredo da santidade. Este raciocínio encanta a todos, que conhecem pessoalmente algo estimulado pela aura de segredo e de santidade que o cerca para quem participa ou conhece das suas aulas. Um dos seus ex-alunos disse a esta reportagem que, quando começou a ir a esses encontros, também frequentava o curso do COF, né, do Olavo. E perguntou ao polêmico filósofo qual era a sua opinião sobre Antônio Donato. A resposta foi: Donato é um santo. Quando encontrava, beija a mão dele. Isso é barbaridade. Além disso, este ex-aluno disse que tinha um conhecido que afirmou que Donato lia sua mente nas reuniões. Isso aqui está quase igual o FP do Plínio. Respondeu suas perguntas antes que ele as fizesse. Entretanto, a admiração de Olavo de Carvalho por Donato não parece ser recíproca. O mesmo ex-aluno informou que um dia comentara com Donato que estava transcrevendo suas aulas a partir das gravações, assim como eu fazia com as aulas do Olavo, já que também participava do COF. Ele não pareceu animado com a ideia, mas tentou ser gentil, mostrando algum interesse. Parecia que eu havia falado uma obscenidade. Todos ali presentes prenderam o ar. Trocaram olhares significativos e me senti péssimo. Donato ficou impassível
Impossível dizer o que ele achava disso. Para mim ficou nítido que o objetivo daquelas aulas era criar um grupo que influenciasse a igreja e a sociedade a longo prazo. Continuou assim a dizer o ex-aluno. Todos os encontros não eram cobrados, cada vez que algum estudante pedia a Donato um exemplar físico de seu livro, impresso com uma capa branca, só com o título em letras negras, sem nome do autor ou qualquer informação bibliográfica. Ele o enviava por correio sem custo nenhum, além de disponibilizá-lo gratuitamente uma versão virtual, tanto no seu site como numa cópia de CD com documento PDF. Na carta pública de Heloísa Guzmão Monfort, escreveu que um dos motivos desse procedimento abnegado está na história mística contada por Donato, que sobre uma de suas alunas que foi vender a primeira edição do livro numa faculdade de teologia para uma moça muito piedosa, com fama de santidade. A beata hesitou em comprar o livro, por ter pouco dinheiro, então disse que iria à capela da faculdade perguntar a Jesus o que ele achava da ideia. Não deram 15 minutos, a beatinha saiu correndo atrás da aluna do Donato, pedindo muito entusiasmo: me vende o livro, me vende o livro. Jesus me disse que tem pressa. Jesus disse que tem pressa. Então, mesmo assim, segundo o ex-aluno, o clima entre os estudantes não era muito acolhedor. A primeira coisa que notei é que ninguém daquele grupo dava o menor sinal de empatia comigo, exceto o próprio Donato. Senhorzinho amável sempre perguntava os nossos nomes, quais eram nossas paróquias de origem, etc. Todas as tentativas de conversar com os alunos eram desanimadoras. Isso fazia eu me sentir indesejado. Insisti nos encontros, pois as aulas tinham um conteúdo muito revelante para mim. Quem chegava na sala colocava seu e-mail numa lista, onde se recebia as gravações das aulas. O escopo dessas conferências particulares, cada uma com a duração média de 2-3 horas, é ambicioso. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa, mas esse site é muito interessante. Aqui parece interessante. As ideias aparentemente desconexas rondam a obra de Antônio Donato, só ganham coerência se entendermos que no pensamento político moderno houve 3 grandes ondas de imaginação, se aproveitarmos a hipótese do filósofo Leo Strauss. A primeira seria do republicanismo, que deu origem à democracia liberal e teria como representante Maquiavel. A segunda seria o jacobinismo, moldado no pensamento de Jean-Jacques Rousseau, e que culminou na visão revolucionária de Marx. E a terceira seria o reacionarismo, que teria em Nietzsche o seu líder e Heidegger um dos seus discípulos. Contudo, Strauss esqueceu-se de uma quarta onda subterrânea que lentamente minou as bases construídas pela democracia liberal e se apresentou como contraponto ao jacobinismo e o reacionarismo. Trata-se da imaginação apocalíptica, cujo principal pensador do século XX seria o místico francês René Guénon, também arauto de uma filosofia perene, e que influenciou ninguém menos que Steve Bannon dos Estados Unidos, ex-estrategista de Trump, Alexei Sergin da Rússia, guru do Vladimir Putin, que já fez 2 visitas ao Brasil, e aqui Olavo de Carvalho, além, claro, Antônio Donato, ambos os maiores inspiradores do bolsonarismo. René Guénon. Interessante essa matéria. É bem grande, extensa, não vou ler tudo. Vamos indo. Opa, tem coisa do Viganò aqui, me enganou. O propósito desse Viganò aí é uma barbaridade. O pessoal tá... Depois a gente vai falar sobre o Viganò, mas tudo bem. Eu espero que alguém fale, né? Mas eu não tô acreditando ver o Sembor defendendo esse senhor aí. Nem os brasileiros aqui, sedes, né? Mas vamos ir. Deste modo, no Brasil, enquanto a imprensa se preocupava mais com as declarações bombásticas do Olavo de Carvalho, Antônio Donato agia na surdina. Não há nenhuma novidade nisso para quem já conhece tanto o seu método como as características da imaginação apocalíptica. Um jornalista envolvido nos meios católicos me explicou que esta é a verdadeira natureza da tal filosofia perene defendida pelo professor. As referências a Platão, Aristóteles e Santo Tomás são apenas disfarces para uma iniciação espiritual a qual somente os integrantes de um núcleo duro, escolhidos a dedo pelo professor, podem ser considerados aptos a entender seu verdadeiro ensinamento. Muito interessante isso aqui. Depois querem falar que isso é de vacantismo, é uma seita.
É fundamental entender que o movimento ao redor do Donato é de caráter místico, disse essa fonte, ou seja, para os alunos ele é um santo, por isso deve ser idolatrado. Eles acreditam de verdade que estão com um sujeito que fala com os anjos e logo a sua estratégia está sempre certa, uma vez que ele conta com a ajuda divina. Claro, com a ajuda divina com protestantes, ecumenismo, João Paulo II, barbaridade. Muito bem. Sem ter isso em mente, fica difícil compreender como ocorre a sua ação política no governo Bolsonaro. De modo semelhante a René Guénon, o Donato se vê anunciador de uma profecia que ninguém sabe muito bem qual é, porque ele reserva essa informação para os seus alunos mais próximos. Assim, é importante perceber que em suas aulas ele provoca a desconfiança de tudo sobre qualquer espécie de autoridade. Todos estão mentindo segundo ele, portanto, na cabeça dos discípulos, o único que fala a verdade a respeito do que conhece do mundo só pode ser o próprio Donato. Continua, Donato propõe uma imagem de uma pessoa ideal, um intelecto perfeito, mas com a diferença de que esse aluno já se vê como esse tipo de sujeito idealizado na vida real. O Olavo fazia muito isso também. Ocorre que, como estudar dá muito trabalho, o coitado fica sem saber o que fazer e começa a surtar. O Donato fala que ele precisa ler 500 páginas por semana, ou então acompanhar documentos reservados sobre as teorias da conspiração. Porém, ninguém em sã consciência consegue acompanhar esse ritmo, então passam a sentir burros diante de tamanha sabedoria. E o que o Donato faz? Ele afirma que, como o perigo da cultura da morte é iminente e não dá tempo para estudar e compreender, a solução é agir. Tudo bem. Confia, como maldito homem, confia no outro homem. E assim ele pede a estes mesmos alunos que façam tarefas impossíveis, mas como se elas foram ditas por alguém que conversa com anjos, ou melhor, é cumpri-las sob pena de cometerem omissões e pecados graves contra a própria alma. Alguns relatos de apelo místicos afirmam que a profecia qual Antônio Donato seria o maior representante é que envolve justamente Dom Bosco, um santo católico italiano que viveu no século XIX. Foi fundador da ordem salesiana e homenageado. Os pais do padroeiro, homenageado no país como padroeiro de Brasília. Heloísa Guzmão explica que soube da seguinte conversa na qual Donato afirma que Dom Bosco fez uma profecia que haveria um ressurgimento espiritual fora do comum aqui no Brasil, inconcebível. Isso aqui também quem fala é o padre Paulo Ricardo, né? Padre entre aspas, né? Ele não disse a data, mas disse a data antes da qual não aconteceria. Disse que primeiro seria fundada a cidade de Brasília e surgiria um lago, e depois disso seria encontrada uma grande quantidade de minério, e depois disso, não se sabe quanto, surgiria uma renovação espiritual fora do comum naquela terra. A gente não sabe se é Brasília, se é o Brasil, se é a América Latina. Ao ser questionado se ele teria sido profetizado pelo sacerdote italiano, Donato negou isso com risos, sem, contudo, se esquecer de afirmar o seguinte: não sou eu, porque toda esta renovação que a gente está vendo no Brasil não é a gente. Eu diria que o Espírito Santo está fazendo o seu papel, e cada uma dessas peças faz parte de um quebra-cabeças que não é a gente que está fazendo. E isso é um motivo de esperança. Jair Bolsonaro. Como bem me explicou o jornalista católico, para eles o comunismo está prestes a invadir o país junto com o sodomismo, e todos os cristãos estarão prestes a irem para a cadeia. Portanto, Donato e seus discípulos precisam apoiar Bolsonaro mesmo com os defeitos dele, justamente para evitarem catástrofe. Enquanto isso, o professor educa uma nova geração que irá combater a esquerda e todos os seus representantes considerados satânicos, como os globalistas e abortistas. Então, falando aqui do carismáticos. Não por acaso, estou falando dos carismáticos, não por acaso, graças a essa crença, Antônio Donato conseguiu dar suas aulas em várias reuniões do movimento da RCC, apelando sobretudo para o lado místico auxiliado pela profecia de Dom Bosco. Na carta pública Monfort, Heloísa Guzmão conta detalhes como foi esses encontros onde Donato estava presente, ocorrido em 2018, o famoso local dos membros da RCC, a Comunidade Vida e Aliança e Misericórdia. Havia em torno de 150 pessoas, ela narra, diversas partes do país, destacando-se alguns padres, uma freira, alguns membros do Centro de Estudos Dom Bosco, professor de teologia, uma protestante,
que há anos frequentava as aulas de Donato, tinha uma protestante nas aulas de Donato, e não se convertia, apesar da fama de santidade dele. Isso aí, que barbaridade. E representante de vários núcleos criados desde os anos 90 pelo Donato, chamados de Anistia pela Vida. Donato iria ministrar uma aula dividida em duas partes, uma pela manhã e outra à tarde. Guzmão acreditou que tudo o que Donato ensinasse fosse gravado e passado entre os alunos. Mas qual foi a minha surpresa ao descobrir que toda a primeira parte era apenas um ad intra, e ele pediu repetidas vezes que não se falasse para ninguém de fora, o que só fosse só para nós. Ele passou a palavra ao militante pró-vida e começou a exortar todas as pessoas envolvidas a que não deveriam criticar nenhum político que se apresentasse pró-vida, por omisso que parecesse, pois só os militantes ali presentes é que sabem nos bastidores se os políticos estão fazendo algo, mesmo que por baixo dos panos, para ajudar as pautas deles, as da nova direita. É uma pessoa, então, que controla isso da direita, né, que veio do Brasil, ou tem grande influência. E Donato até tentou consertar, acrescentando que não se tratava de não denunciar um político para a vida, que não tivesse envolvido em corrupção, roubo, tráfico de drogas, etc., mas sim de calar caso ele se mostre inativo em relação às reivindicações da causa para a vida. Independente de ser tudo que a Igreja Católica condena num político. Baixaria isso aqui, se isso aqui for verdade. Guzmão observou que, apesar de não terem sido citado o nome dos políticos que negociavam com a anistia, ou melhor, que compram o silêncio destes católicos apenas por se dizerem pró-vida, ela desconfiou que as críticas ao Bolsonaro, então candidato à presidência, depois deste conselho, diminuíram bastante. Ele guia o povo aqui a um certo direito, então, dos cabeças do Brasil. Isso aí o Olavo também ensinava nas aulas dele ali. Então é isso que temos aí para postar. Quem é esse Antônio Donato, líder do movimento Neocon do Brasil, que agora está aí contra o sede-vacantismo? Essa semana é só ataques, e parece que foi um ataque conjunto, nunca antes visto. Mas estamos aí, pronto para a guerra. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.